Obrigada, Ana. Daqui a pouquinho tem mais. A palavra sabotagem, segundo o dicionário, se você for no dicionário procurar, ela é resumidamente o trabalho secreto ou a resistência passiva contra qualquer causa a qual se deve cooperação. Bom, um elemento muito usado aí quando você assiste qualquer filme, às vezes até em novela, né, cinema, na TV, a sabotagem também faz parte da nossa vida real, sim. E ela pode ser ainda mais negativa se for a autossabotagem, se você mesmo estiver fazendo isso com você. Ou seja, uma tendência que algumas pessoas têm de repetir sempre a mesma coisa, indefinidamente, atitudes destrutivas contra elas mesmas, sem se dar conta disso, muitas vezes, né? Eu acho que identificar o problema é mais difícil. Não quando a gente tem o Carlos Florenço, por exemplo, consultor em desenvolvimento pessoal, que é o meu convidado e que vai exatamente ajudar a gente a identificar tudo isso. Agora, sozinha, bom dia, Carlos, obrigado pela presença, é bem mais difícil, né? Ela pode viver uma vida inteira se auto-sabotando. Porque o processo ele passa muito inconsciente. Na primeira fase do processo, a pessoa vive, mas ela não tem consciência dos malefícios que isso pode estar causando para ela. Numa segunda fase, você percebe o mecanismo de autossabotagem, mas você não sabe como resolver ou como curar. Eu acho que é nessa altura que você procura um padre, procura um terapeuta, você procura uma vidente, sei lá, você procura alguém para tentar te dar uma luz sobre aquele aspecto do porquê que você repete constantemente o mesmo padrão. Automaticamente, se você repete o mesmo tipo de padrão, vai gerar o mesmo tipo de resultado. Então, a pessoa fica presa, como se estivesse amarrada. E nunca sai daquilo. E a experiência fica repetitiva, pela lei da atração, que agora é comumente conhecida. Então, a pessoa acaba atraindo sempre o mesmo processo e não consegue sair. Não. Sair disso. Será que você poderia dar alguns exemplos para o nosso público de autossabotagem? Então, começa-se muito cedo, né? Uma criança, por exemplo, ela tem vários tipos de trauma. Tem aquele trauma mais passivo, mais leve, que é de uma chamada de atenção de uma mãe para um filho, até um trauma de um acidente e tal, de alguma coisa realmente dramática, né? Então, a pessoa, naquele momento que você vive uma experiência, que você duvida de você, que você sente aquela sensação assim, você vai e de repente, você murcha, sabe aquela sensação de murchar perante uma experiência? É isso que caracteriza um trauma. Esse trauma depois vai se repetindo. Mas ela acontece sempre por um trauma inicial? O trauma no sentido assim, que houve essa restrição. Eu fui tentar ser aquilo que eu sou, eu tentar manifestar aquilo que eu sou e houve um bloqueio, houve uma ruptura desse processo. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um paciente que ele foi um dia mostrar um desenho, depois na análise, ele foi mostrar um desenho para a mãe dele. E a mãe dele estava fazendo comida, então estava super ocupada. Quando criança, ele chegou da escola, correndo e tal. E foi mostrar aquele desenho para aquela mãe. E a mãe estava fazendo a comida, não sei o que, ela não deu aquela importância que ele gostaria, entende? Naquele momento ele sentiu aquele murchar, sabe? E aí ele ficou com esse trauma. Então ele ficou a vida toda tentando fazer coisas para agradar as pessoas. E ele não percebia por que ele ficava o tempo todo tentando agradar todo mundo. Entende? Ele era uma pessoa ótima, super comunicativo. Ele acabou sendo uma pessoa muito comediante, adorava falar piadas, porque a intenção dele era sempre agradar as pessoas. Então, se é desse jeito, uma criança, por exemplo, que é gordinha, é chamada de gorda pela família, pelos amigos ou na escola... Gorda. Ela vai carregar isso também? Vai carregar. Também, às vezes... Mas aí, de que forma ela utiliza isso na autossabotagem? Ela começa a comer, ela escolhe sempre por comidas mais calóricas. Mesmo sabendo que aquilo está engordando? Mesmo não, ela sabendo, tem noção. Aquilo vai engordar, não quer engordar, mas vai comer. Mas ela vai comer. Porque ela tem uma sensação de vazio interior. Ou seja, ela é gordinha. Aí ela percebe que as pessoas começam a criticá-la, a julgá-la. Ela começa a se sentir rejeitada, ok? Essa rejeição gera uma insatisfação. Aí ela come, o cérebro libera o hormônio da satisfação, ela se sente satisfeita. É como fumar. Você fuma, o hormônio libera um hormônio, o cérebro libera um hormônio, você se sente satisfeito e você pensa que o cigarro te dá satisfação. O cigarro não dá satisfação nenhuma, entende? É uma ilusão, é uma enganação. O cérebro engana a pessoa. Exatamente, o cérebro engana. Então, aquela menina gordinha que ela sentiu essa rejeição, naquele momento da rejeição, ela sentiu um vazio. Como é que ela resolve esse vazio? O cérebro diz, come, que você vai ficar com o estômago cheio e vai sumir a sensação de vazio. Aí a pessoa come. Só que ela começa a ficar num processo compulsivo e não sai disso. Então, pessoas viciadas em outras coisas
em drogas, em jogos, tudo em que é corridas de cavalo. Tem pessoas que são viciadas em mágoa, elas se magoam por qualquer coisa. O mecanismo é o mesmo, então? O mesmo mecanismo. Tem aquelas pessoas muito... Mas por que o cérebro age assim? Porque porque basicamente na nossa essência nós queremos expandir e queremos manifestar. Nós nascemos numa sociedade onde você tem que ser o que a mãe e o pai querem que você seja. Eles impingem isso pra gente. Então a gente já nasce numa sociedade, a gente já nasce sendo rejeitado. Eu digo sempre que na nossa essência nós nascemos puros, perfeitos, amorosos, espontâneos e livres. E o que é que a gente quer na vida? A gente quer expandir e manifestar aquilo que eu sou. E o que é que a família, a religião, política e tal começa a inserir em nós? Que tudo que a gente faz é feio, é errado. Você aprende a restrição, você começa a se rejeitar. E aí então você, para poder encaixar nesses conceitos da nossa sociedade, você tenta ser igual às pessoas. Então você perde a consciência individual e você começa a viver a consciência coletiva. Você perde a sua individualidade. E aí você nunca vai conseguir ser o que as pessoas querem que você seja. Porque é impossível. Então, automaticamente, você fica vibrando a vida toda, basicamente, numa rejeição. E esta rejeição é que faz com que você não atraia amor, que você não tenha equilíbrio emocional legal, que você tenha realmente prosperidade. Porque se você se rejeita, você não tem uma energia que otimiza a sua realização, o direcionar da sua energia para um sucesso. Agora, trocando em miúdos para o público entender direitinho, o Carlos, por exemplo, nós já entendemos que isso tudo que acontece, se você rejeita o filho, então se um desenho, pela rejeição de não olhar, dar atenção para o desenho, ele já murchou, imagine quando um filho quer te abraçar, te beijar e você também recusa ou quer brincar, você está distraída com a novela ou vendo qualquer outra coisa ou com o seu trabalho e não brinca. Então isso tudo deve pesar, né? Tudo pesa. Tudo pesa. Agora, e aquelas pessoas que vivem praticando os mesmos erros? Por exemplo, eu só arranjo namorado encrenqueiro. Todos os namorados que eu tenho são encrenqueiros ou mulherengos. Ou aquela que, eu só arranjo o trabalho que eu detesto. Isso também é uma forma de castigo? É uma autossabotagem? Primeiro que você tem que ter cuidado com essa frase, né? Eu só arranjo trabalhos complicados. Então significa que você vai fazer de tudo para arranjar trabalhos complicados, porque a sua intenção é arranjar trabalhos complicados. Isso chama, é isso? Isso chama. Isso chama. Você tem essa tendência a chamar aquilo que você fala, entende? Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Então, por exemplo, uma pessoa que diga, eu sou uma pessoa que, nossa, eu não tenho sorte. Não tenho sorte, ela não vai ter sorte mesmo. Não vai ter sorte, porque você é aquilo que você manifesta. Isso é autossabotagem? Isso é uma sabotagem. A pessoa não percebe que ela está falando aquilo. Por exemplo, um outro exemplo, você vai fazer alguma coisa para sua mãe, a sua mãe de repente ou seu pai diz assim, nada que você faz é direito, você não presta para nada. A gente ouve muito isso nas crianças. Essa criança, ela vai crescer tentando sempre fazer uma coisa para mostrar para os outros que ela é boa. Ela vai virar um ótimo empresário, um homem riquíssimo, só que ele nunca para de trabalhar. Porque ele tem que sempre trabalhar para ele sentir que ele tem valor. Ele sempre tem que trabalhar para ele sentir que ele tem valor. E aí você vê aquelas pessoas que elas são ricas e elas têm dinheiro, elas têm tudo, mas elas entram num processo tão compulsivo que elas não conseguem relaxar. Entende? Então é época de férias, mas elas estão com os celulares, elas estão com as coisas, porque elas não conseguem... Porque é uma cobrança íntima, né? Elas não se permitem olhar para elas. Entende? Então a pessoa pode estar viciada em estar ocupada para ela não olhar para ela. Isso é uma autossabotagem. Então aí às vezes ela precisa passar por uma doença, porque ela exagerou demais, para ela ter que parar e refletir sobre a sua vida, refletir que ela tem que mudar um comportamento. Sabe, Carlos, eu acho que muitas pessoas se identificaram nessa primeira parte aí, né? Em casa. Alguma coisa a gente já fez de tudo isso que ele falou. Agora, tem como mudar, então, romper esse ciclo, né? Se livrar de tudo isso para ser a gente mesmo? De verdade, dessa vez? A minha especialidade é identificar e romper com esses mecanismos de autossabotagem que a pessoa vai criando. Sobre aquele que você falou da questão da mulher sempre achar o mesmo homem cafajeste, mulherengo e tal. Porque às vezes ela tem esse padrão dentro dela. Ela atrai o oposto complementar. Ela quer tanto alguém para amar que ela acaba atraindo um homem que não sabe amar. Entende ou não? Ela quer sempre uma pessoa só para ela, que ela atrai um homem que não é só de uma pessoa, é de várias. Entende? Então ela atrai sempre o oposto. Então você tem que ter um pouco de cuidado e entrar nesse oposto, porque uma submissa só vai casar com um autoritário. Por que uma submissa casou com um autoritário?
porque ela não tem autoridade interior, então ela casa com um autoritário que tem um excesso de autoridade interior, que é para ver se ela desenvolve essa autoridade nela. É isso, a gente sempre ouviu, os opostos se atraem. Né? Exatamente. Agora, como romper com isso, como... Viver normal, enfim. A ideia aqui é você identificar, existe uma experiência repetitiva? Quais tipos de sensações que ela te gera? Ela gera essa sensação de, sei lá, de tristeza? Você se magoa repetitivamente com as pessoas? Você, sei lá, se sente traído? Existe, quando é repetitivo, porque nada pode se repetir, existe um padrão aí. E o padrão é normalmente a pessoa que aciona, ela libera aquele hormônio, ela libera aquela ideia, ela libera aquele comportamento que ela normalmente tem. Então a ideia é você analisar esse comportamento e tentar transferir esse comportamento, entende? Transferir no sentido assim, você avaliar e dizer assim, ok, eu vou procurar controlar isso. Em casos muito extremos, é preciso um especialista para fazer esse processo. E é uma terapia demorada? Não, é que eu desenvolvi, nos meus 25 anos como terapeuta, uma técnica que atua no inconsciente, onde eu utilizo da mente para curar a própria mente. Como assim? Então, são exercícios que eu crio para cada cliente meu, eu crio um exercício... Dependendo do problema que ele apresenta? Dependendo do problema, eu vou mapeando, eu faço um boneco do indivíduo. Ok, não estou dando certo na parte amorosa, família, todos os conflitos. Eu analiso todos os conflitos separadamente e aí eu monto um exercício. Nesse exercício eu gravo e a pessoa repete durante 15 dias, 2 vezes por dia. Esse exercício é como se fosse um medicamento. Vai lá e vai quebrando com aquele padrão que a pessoa tem. Automaticamente ela muda sem fazer esforço. Então, ela identifica, epa, já estava entrando na rejeitada, já estava entrando na mal amada, já estava entrando na desvalorizada. Entendi isso tudo, já estava entrando na pobre, né, que nunca vai conseguir ter nada na vida. E ela começa a perceber, então ela rompe com esse padrão. E aí a gente começa a manifestar ela de uma forma positiva. Isso significa conscientizar a pessoa, porque o exercício é conscientizar a pessoa. Olha, ok, você vai com essa ideia, com essa expectativa, vai gerar esse resultado. Certo. Então você conscientiza e transforma a pessoa. Então, aquilo que antes destruía a pessoa, ou causava desequilíbrio, se transforma numa força criativa e criadora. Aquilo que antes fazia mal para ela, começa a fazer bem para ela. Então ela começa a desenvolver autoestima, valorização pessoal, autocontrole. E tomar decisões que têm que ser tomadas. E tomar decisões, porque a vida é feita de decisões. Exatamente, no primeiro exemplo que você falou. Bom, vou deixar um telefone aqui de contato com o Carlos. Se você tiver alguma dúvida, é 4106-4141. Deve ter muitas, né? Ou quiser conversar, 4106-4141. E todo cuidado é pouco, né? A gente tem que ficar atento, porque a gente está sempre se auto-sabotando mesmo. Todos nós, um pouquinho, às vezes muito. Obrigada, Carlos. Prazer, viu, te conhecer. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. E nós vamos falar agora sobre uma autossabotagem que você pode romper agora. Não tá com o sorriso bonito, por quê? Porque vai ficar muito lindo e pensar, e aí, como eu vou fazer com esse sorriso de estrela? Ai, meu Deus. Vai fazer, não vai não? E como vai? Tem que ter medo de ficar mais bonita, muda a tela.